Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma aula. Bom, até aqui vocês conseguiram já entender sobre a propriedade material. A propriedade material ela diz respeito à criação intelectual. Algo que você cria a partir da sua criatividade, ao qual se torna seu direito de autor constituído uma originalidade, a partir de uma originalidade daquela sua obra intelectual. Então, nas primeiras aulas, o resumo final é esse. E eu acredito que você possa assistir mais de uma vez para poder ter total consciência sobre o tema, para que quando você necessite não só defender os seus direitos, para poder argumentar sobre, para poder reconhecer cláusulas ali de um contrato que você lê, sem tenha que falar isso com alguém, mas que você tenha inclusive experiências particulares com conhecimento que você adquiriu, para que você possa questionar, inclusive depois um profissional especialista, mas que você tenha a essência dos direitos que você tem com relação àquela propriedade intelectual, com relação aquele direito de autor que você veio a ter, em razão de toda essa sequência de entendimentos que você passou a entender, tá certo? Bom, vamos seguir com a nossa aula, e esse tema é um tema muito interessante. Diz respeito aos direitos conexos. Vamos se aprofundar no tema? Bom, vamos lá. Os direitos conexos, diferente do que ocorre com o direito de autor, que nasce com a criação intelectual, os direitos conexos no campo musical surgem somente a partir da fixação sonora da obra intelectual. Então, vamos entender isso. O autor, ele, depois de ter criado intelectualmente aquela obra, que isso veio lá decorrente daquele direito intelectual que ele teve um direito intelectual porque ele criou uma determinada obra, que é um direito imaterial, como nós evoluímos nas últimas aulas. A partir disso, nasce a partir dali um direito de autor. Ok. Então aqui agora a gente está tratando de um direito conexo. E a primeira informação que a gente tem sobre esse direito conexo é que esse direito ele acontece a partir da fixação sonora da obra intelectual. O que a gente pode entender sobre fixação sonora da obra intelectual? Isso virou um arquivo digital, por exemplo, e está lá no Spotify. Isso virou um CD, que já é meio antigo, mas é possível. Isso virou um DVD. Isso está fixado em algum lugar, essa obra intelectual, a partir do direito de autor. Então, vamos entender que o direito conexo ele é uma certa vertente do direito de autor. Ele nasce pós iniciado o direito de autor. Isso já é um grande entendimento. Meus caros, se atentem que é o seguinte: imagina que para que aconteça essa fixação, o autor ele não é capaz de fazer tudo isso sozinho, tá certo? Para você fazer uma produção fonográfica, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Você está envolvido um produtor fonográfico, você está envolvido um maestro que fez todos os arranjos musicais, você está envolvido os músicos acompanhantes que fizeram participação naquela gravação. Então tem muita gente envolvida. Essa gente envolvida nessa produção fonográfica que vai levar à fixação da obra intelectual do autor, a fixação da obra intelectual do autor, para que ele comercialize isso, esse é o direito conexo. Essas pessoas que participaram para a contribuição da fixação da obra. É a partir daí que é dado início ao direito conexo. Os titulares originários de direitos conexos ao de autor, na interpretação ou execução de obra musical, devem ser os intérpretes, cantores ou instrumentistas, solistas e regentes, os músicos executantes e os produtores de fonogramas. Essas pessoas, esses personagens que participam da produção fonográfica, todos eles, a partir do momento que contribuíram para essa fixação da obra intelectual, da obra musical, eles vão ter, a partir desse momento, direitos conexos ao de autor.
Mas eu gostaria que vocês também fixassem a seguinte informação. Quando vocês percebem a expressão obra musical, leia-se harmonia e melodia e ritmo juntos. A obra musical é um tema ao qual a legislação, a lei de direitos autorais, ela trata a música como obra musical. Isso por todas essas questões que a gente já tratou no curso. Lá por conta do direito imaterial, por conta do direito de autor, por conta de todo esse ciclo de direitos que vão perseverando um atrás do outro, obra musical é a maneira como a legislação trata. Então, se você perceber nas associações de direitos autorais com muita recorrência, você vai perceber que é tratado como obra musical. Então, se acostuma com o tema, que aí você vai perceber a obra musical, você já entende que é a música propriamente dita. Convivem com esses direitos, portanto, na esfera musical, basicamente os seguintes titulares. Então, pessoal, nesse momento, vamos pensar numa distinção prática entre direito de autor e direito conexo. O direito de autor, como a gente já falou aqui repetidamente, ele está ligado ao criador intelectual, que a partir de uma criatividade gera uma originalidade ao qual a lei o protege como autor. Podemos pensar de maneira prática no direito de autor no compositor. Aquele que realmente compõe uma música ou compõe uma letra. O arranjador, no caso da música sem letra, que ele faz o arranjo a partir daquela inspiração. E é uma música instrumental, por exemplo. O direito conexo, totalmente dependente do direito de autor. O primeiro personagem que a gente pode pensar no direito conexo é o intérprete. Imagine que eu, compositor de uma música qualquer, eu não quero gravá-la, eu não quero fixá-la num fonograma, mas eu quero transferir ao intérprete ao qual eu cedo para ele o direito de gravação, ele é o intérprete da minha música e ele recebe direito conexo sobre isso. Percebem como os personagens de dentro do direito autoral, eles vão fazendo muito sentido para a gente que vive na música de forma prática, vai fazendo muito sentido, você vai montando os quebra-cabeças a respeito disso. Por isso eu insisti, de forma insistidamente, falo que o músico, o profissional da área musical, seja ele qual for, dentro desses que a gente está falando aqui, ele precisa ter essa consciência de direitos autorais, porque isso vai mudar a vida dele. Quase que transformar as possibilidades que ele tem para poder viabilizar direitos com relação a isso. E comercializar, utilizar do direito patrimonial que ele tem, os músicos acompanhantes. Os músicos acompanhantes. Esses músicos acompanhantes, sem os músicos acompanhantes não tem fonograma. Esse pessoal todo precisa ir lá para o estúdio para poder fazer as gravações. E aí nós vamos ter que desvendar mais para frente aqui como é que esses músicos acompanhantes vão receber esses direitos conexos. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser identificado por quem paga, por quem recolhe e depois distribuído para o músico acompanhante? Tá aí um tema que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é importante que agora, nesse momento, você entenda sobre direito conexo, saiba quem os personagens do cenário musical que são detentores desse direito. Então nós já entendemos que o intérprete, a partir de uma sessão ao qual o autor fez, os músicos acompanhantes que participaram da gravação no estúdio, o regente, o maestro, porque esses músicos acompanhantes precisam ler alguma partitura feita por algum maestro para poder fazer o arranjo daquela música, aquilo virar um fonograma e tá lá nas plataformas digitais, no CD, no DVD. Precisa ter alguém que escreve isso. Esse maestro tem direito conexo. E o produtor fonográfico, aquele que está fazendo aquela produção fonográfica como um todo. Que a gente vai aprofundar um pouco mais no caráter prático desse produtor fonográfico nas próximas aulas. Mas até agora, eu gostaria de revisar contigo. Você entendeu que o direito imaterial é obra de uma criação intelectual a partir da sua inspiração, a partir da sua inspiração psicológica, a partir do teu espírito, é algo que você cria. A partir dessa criação que vem da sua criatividade, sendo ela original, que é a palavra-chave, igual colocamos aqui em letras garrafais para que você não esqueça, e eu repetidamente estou aqui falando, a partir dessa originalidade nasce o direito de autor. Você, a partir do momento que você perseguiu todos esses
todas essas fases e chegou numa condição de obra intelectual original, a lei te protege como autor. Quando você tem essa obra na mão, você precisa fixar isso em algum lugar para que você possa comercializar. Aí vem o direito patrimonial, que é o seu direito de poder distribuir isso num fonograma, nas redes sociais, nas plataformas digitais, num CD, num DVD. Esse é seu direito patrimonial. E o seu direito moral, que é aquilo que você tem que ser sempre lembrado sobre aquela sua autoria. E você tem todos os direitos de aceitar ou não que aquilo possa ser modificado ou não. Bom, pessoal, aí eu dei uma baita de uma revisão sobre tudo que a gente aprendeu até agora, para que isso realmente fique muito prático na sua cabeça. A intenção do curso é que você, a partir do conhecimento de direito autoral, sendo você músico, atuante, profissional, ou não, mas que você, atuando com música, da maneira como for que você atue, da maneira como você trabalhe, não passe pelas dificuldades que, por exemplo, eu passei no início da minha carreira quando tocava e jamais imaginava como era isso, como que acontecia, como não acontecia, e mesmo tendo gravado, e vi colegas, inclusive, participando de gravações, mas não entendiam muito bem como é que eu vou receber esse direito conexo, o que tem que fazer. Então, uma série de coisas que hoje em dia nós não podemos mais nos permitir, tá bom? Te vejo na próxima aula.